Neste vídeo você vai conhecer 5 características do seu pênis que você precisa conhecer. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico, urologista e andrologista. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal Testo Saúde Masculina. Hoje a gente vai falar sobre 5 características do seu pênis que você precisa conhecer e que são características normais do pênis. Isso não é nenhuma infecção sexualmente transmissível e você não precisa se preocupar com essas características. Naturalmente, se você notou alguma lesão, se você está tendo alguma secreção pela uretra, ou se você está tendo dificuldade de ereção ou dificuldade na ejaculação, procure um especialista para poder te orientar e saber se isso que está acontecendo com você é algo normal ou não. Mas a primeira característica que eu queria te falar aqui são as glândulas de Tyson. Eu não sei se você já reparou, mas na base da glande existem algumas glândulas que são pontinhos, normalmente mais esbranquiçados, que são as glândulas de Tyson. Essas glândulas, elas fabricam o esmegma, que é aquele líquido transparente e meio pegajoso que facilita a lubrificação do pênis e facilita, portanto, a penetração durante a relação sexual. Essas glândulas de Tyson são glândulas normais do pênis. Todos os homens possuem glândulas de Tyson. Eventualmente, alguns homens podem se incomodar com o aspecto dessas glândulas e, por conta disso, acabam querendo remover glândulas que estão aumentadas ali, elas esteticamente ficam aumentadas e isso incomoda alguns homens. Mas se esse não é o seu caso, saiba que as glândulas de Tyson são glândulas naturais do pênis. A segunda característica que eu queria que você conhecesse é o freio bálano prepucial. O freio, turma, é uma pele que fica na região de baixo do pênis, na região ventral. Não é essa região que a gente vê daqui de cima, é a região de baixo. Basicamente, essa pele ela vai ligar a glande à região da haste do pênis. Ela é bem curtinha, mas para alguns homens ela pode ser incômoda. Por quê? Ela pode gerar uma curvatura na glande quando o pênis fica ereto e, eventualmente, se essa pele ficar muito tensionada, ela pode gerar dor durante a relação e, eventualmente, até mesmo sangramento. Se esse é o seu caso, se você está tendo inflamações aí na região, se você está tendo sangramento ou dor durante a relação, a gente indica um procedimento chamado frenuloplastia, que basicamente é a liberação dessa pele. A gente dá pontos ali na região e o resultado fica muito bom em termos de sintomas. A gente resolve os sintomas com essa cirurgia. A terceira característica que eu queria te apresentar são os grânulos de Fordyce. São glândulas sebáceas ectópicas, glândulas sebáceas que geralmente acompanham os folículos pilosos e elas ficam na região da haste peniana de alguns homens. Elas são um pouquinho esbranquiçadas e são algumas elevações pontuais ali que podem acontecer na região da haste peniana. Isso não é nenhuma infecção sexualmente transmissível, isso não é nenhuma doença também que você precisa remover. São grânulos normais, habituais do organismo masculino. A outra alteração que eu queria te apresentar aqui, a quarta alteração, é a curvatura peniana. E aqui eu queria te chamar a atenção porque existem curvaturas penianas que a gente não precisa se preocupar. Eventualmente, o homem ele pode ter uma leve curvatura, principalmente para cima. Aqui. Normalmente esse tipo de curvatura, o homem já nasceu com essa característica e ela não prejudica esse homem durante a penetração, durante uma relação sexual. Existem dois tipos de curvatura que aí sim a gente vai se preocupar, que é o pênis curvo congênito e também a doença de Peyronie. O pênis curvo congênito é uma curvatura normalmente dorsal para baixo, assim. E normalmente esse homem ele já nasceu com essa curvatura. Então, desde a adolescência a gente já percebe que aquele homem tem uma curvatura. Isso pode levar a alguma dificuldade ali para ele ter a relação sexual. Outra coisa é a doença de Peyronie, que a gente tem vídeo aqui no canal também falando, que é uma curvatura que ela pode assumir qualquer angulação em qualquer direção. Essa curvatura normalmente ela acontece silenciosamente, inicialmente acontece com uma dor eventualmente para você ter ali uma relação sexual. Normalmente vai acontecer em homens aí que já passaram dos 40, 50 anos de idade e ao longo do tempo essa curvatura ela vai assumindo o contorno que ela vai ficar de forma permanente. Esses dois tipos de curvatura, esses a gente se preocupa e para esses tipos existem tratamentos direcionados. Mas como a gente está falando aqui de características normais, eu queria falar com você que está olhando aí o seu pênis de repente e notou que ele não é retinho assim. Saiba que esse não é um problema. O pênis ele pode assumir curvaturas normais aí, fisiológicas e que não atrapalham você durante uma relação sexual.
Agora, a quinta e última característica que eu queria te falar são as veias penianas. Eventualmente, alguns homens eles perguntam durante a consulta se aquelas veias saltadas ali na região do pênis, elas são normais. E eu tenho para te dizer que essas veias saltadas, elas são normais. Isso faz parte da fisiologia da ereção. Vou te explicar por que essas veias elas ficam saltadas durante a ereção. Isso faz parte do mecanismo fisiológico da ereção. Basicamente, o sangue chega para o interior do pênis e ele não consegue retornar para a circulação durante a ereção. Isso porque existe um mecanismo de veno-oclusão no pênis. E naturalmente, como esse sangue ele não consegue retornar para a circulação, ele acaba gerando veias dilatadas na região peniana. Portanto, durante a ereção é normal a gente notar essas veias mais saltadas, vamos dizer assim. Eventualmente, alguns homens mais lá depois dos 50, 60 anos de idade podem apresentar um defeito nesse mecanismo peniano, o que nós chamamos de fuga venosa. Basicamente, o que acontece é o sangue chega para o interior do pênis e ele não consegue ficar no interior do pênis, ele volta para a circulação. Esses homens sofrem de impotência sexual e esses homens eles não notam as veias dilatadas na região peniana. Portanto, se você notou que as veias estão dilatadas, saiba que isso é normal da ereção. Isso é o mecanismo fisiológico da ereção por conta disso, por conta do represamento do sangue. Neste vídeo aqui era para ser 5 características, mas para você que ficou até agora eu vou te falar sobre a 6ª característica, que é o prepúcio. Sabe o que é o prepúcio? O prepúcio é aquela pele que recobre a cabeça do pênis. Eventualmente, alguns homens na idade adulta tem que fazer a cirurgia da fimose. Aí eles falam assim, poxa, mas a fimose não é coisa só de criança? Naturalmente não, turma. Existem alguns homens que sofrem de balanopostite, que basicamente é uma inflamação da cabeça do pênis ali e que gera um defeito nessa pele que recobre a cabeça do pênis. Eventualmente também esses homens fazem tratamentos e tratamentos para balanopostite, que é geralmente causada pela candidíase. Isso não é resolvido. Essa pele ela pode rachar, ela pode doer durante a relação sexual. Eventualmente também aí você pode ter dificuldade para abrir a cabeça do pênis ali. A cabeça do pênis ela não consegue ser exposta durante uma relação. Isso gera infecções, isso gera dor, desconforto. Portanto, se você notou aí essa pele, né, o prepúcio aí edemaciado, tá inflamado, você está tendo muitos episódios de candidíase, talvez seja o caso de você fazer a cirurgia de circuncisão. Agora, boa parte dos homens vive uma vida normal com o prepúcio sem nenhum tipo de problema. Espero que esse vídeo tenha agregado no seu conhecimento e tirado algumas dúvidas suas a respeito de características que são normais do pênis. Afinal, muita gente acaba tendo dúvidas sobre o que é normal e o que não é normal. Então a ideia desse vídeo foi te trazer informação a respeito disso, espero que você tenha gostado. E se você gostou, chegou até aqui, clica no gostei, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Tem dúvida? Deixa aqui no comentário que eu vou responder a sua dúvida. Até a semana que vem!